Bom, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Bianca Lopes Brito, sou graduada em História, licenciatura pela UFSM e mestrando em História pela URGS. E o título do meu trabalho é África, Negro e Raça, debate proposto por Achille Mbembe a partir da obra A Crítica da Razão Negra. A introdução situa a forma como eu sistematizo o presente trabalho, né? Situando metodologicamente, assim, parto, né, de uma vertente, um subcampo da história, né, associado à história das ideias, história intelectual, né, mas faço isso na perspectiva, assim, que busca a análise interna da obra e as questões que se abrem, né, partindo, sobretudo, dos elementos que o autor está discutindo e as discussões epistêmicas a qual ele se propõe. Né? Então, a partir da obra Crítica da Razão Negra, a ideia é debater a epistemologia, né, da produção intelectual ocidental europeia e de reverberações do pensamento negro contemporâneo, né, tensionando ideias como África, negro, raça, civilização, humanidade, né, a partir das relações de identidade e diferença, né, e e também problematizando, né, aspectos de um pensamento fundamentalmente teleológico, né, dessa busca por uma progressão, né, em nome de uma expansão civilizacional, né, e aí que entra esses marcadores de diferença racializados, né, que vão ser abordados de forma subsequente, e toda essa discussão, né, está partindo de reivindicações por igualdade e luta antirracista na ética contemporânea. Bom, brevemente situando algumas questões levantadas pelo Mbembe a partir do pensamento ocidental europeu, principalmente tradições do século XVIII e XIX, né, na modernidade, né, trabalhar essa ideia de eu e outro, né, a partir da diferença racial como um elemento que distingue esse eu, né, que é construído num nível discursivo, né, e que fundamenta dinâmicas políticas do colonialismo na modernidade, né, partindo, né, desses autores, né, e deste outro que está associado, né, ao negro, né, e às populações do continente africano, né, e da epidemização, né, que ocorre com essas populações, né. Exemplos de pensadores que vão trabalhar nessa perspectiva, né, vão trazer esses aspectos, assim, o Kant, Voltaire, Montesquieu, o Hegel, né, e o Buffon, né, perdoe se qualquer pronúncia errada, né, mas e justamente por essa ideia, assim, de considerar, né, o Ocidente Europeu como o epicentro da civilização, da humanidade, de todas as criações autenticamente evoluídas e autenticamente humanas, né, em oposição ao que é observado por esses autores, né, ou comentado no período em questão sobre as populações africanas. Né, e o século XX certamente herda esses mecanismos de diferença racial na diáspora e no continente africano, mesmo após, né, as lutas de independência, né, que são evidenciados por múltiplas formas de racismo e marginalização. Né? Então, partindo por um ponto, acredito que mais denso do que o IBM se propõe, é o que ele pensa, trazendo alguns autores deste ramo, né, do pensamento negro contemporâneo, né, sobre essas construções assimétricas e dicotômicas, né, branco, negro, né, Europa, África, humano e não humano, né, como que, né, vai ter movimentos no campo discursivo e político, né, concomitantemente que vão, né, buscar essa libertação desses marcadores, dessa opressão política colonial. Né? Então, cito aqui o panafricanismo e autores, né, como o Crumel, o Blyden, o Du Bois e o Garvey, que são explorados pelo Mbembe, né, aqui, né, por conta dessa aproximação deles com o nacionalismo negro, né, e dessa ideia de libertação a partir de uma construção de Estado nacional, né, que contempla os direitos essenciais para os negros no mundo. Né, um ponto assim que é criticado pelo Mbembe, e tem interlocutores, né,
como a Piau e Mudimbe, que também vão questionar esses autores do panafricanismo do século XIX, como Cromwell e Blind, é como eles pensam, né, uma libertação do colonialismo calcada em princípios nacionalistas, né, mas com essa ressonância de uma episteme cristã, né, e de um empreendimento cristão no âmbito político que acaba por, né, visar uma espécie de redenção do negro dentro desses parâmetros que ainda dialogam em grande medida com o projeto colonial. Né. Outro militante expressivo é o Marcus Garvey, né, que pelo objetivo político dele é um investimento de autonomia de si, né, por conta da dominação colonial perpetrada pelo branco sobre o negro, né. Então esse autor, esse militante, né, ele valida o conceito de raça e considera que todas as raças devem permanecer soberanas em seus territórios, né. Mais uma vez assim, né, articulando, né, validando o conceito de raça e articulando, né, um nacionalismo negro propriamente, né. E outro autor assim que, né, já é um autor dos anos 80, tem um contexto temporal diferente desses outros autores, que é o Molefi Ketia Sanches, dos anos 80, né, que é para o paradigma da centricidade, né, que busca, né, a reconstrução dos valores africanos e a visão do negro, né, enquanto tendo a África como um ponto de partida, né, e buscando práticas culturais que seriam autenticamente africanas do ponto de vista desse autor. Né? Aí já vem a ideia de autenticidade identitária, de fechamento identitário. Eu sou em grande medida em princípios nacionalistas, né? E valida essa ideia de África como um continente, né? Digamos assim, fechado, né? Que é o que o autor vai questionar. Então, como considerações finais, o Mbembe questiona muito essa ideia da identidade pautada na metafísica racial, ou seja, a validação do conceito de raça para se construir uma resistência, uma luta contra o racismo. Né? No caso, ele está criticando questões epistêmicas, né, que, né, provém do pensamento ocidental europeu e que, em grande medida, ressoam nesses autores supracitados do pensamento negro contemporâneo. Né? No caso, o autor ele não nega o racismo e essas múltiplas formas de manutenção de violência, né? Mas no caso ele nega que a saída seja por uma via nacionalista, né? E questiona muito essa ideia de identidade fechada, por considerar que há múltiplos movimentos, né? O ser em devir, né? O ser negro em devir, né? E de todos os seres, né? Claro que existe, né? Esses empreendimentos políticos, históricos e políticos, né? Que aconteceram e não há uma negação disso, mas ele, no caso, é um cara que questiona essa reafirmação do conceito de raça, essa ideia de que só é possível se libertar do racismo se fechando numa ideia de cultura, como se essa cultura ela também não fosse dinâmica, ela também não fosse móvel. Né? Então, ressonando muito em Fanon, o Mbembe, né, ele vai trazer essa perspectiva do devir e da abertura do ser, né, como, claro, lutar contra o racismo, contra essas imposições de um lugar que o negro e a África devem ocupar, mas buscando uma abertura, uma perspectiva de coexistência com os múltiplos, né. E é isso, aqui são as minhas referências, e é isso.